Olá, olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Então, ontem a gente falou sobre a sabedoria das plantas, a nossa aula, onde vimos que tem momentos que as plantas acabam ficando secas, parecem até que estão morrendo, mas é pela sabedoria que elas têm, que elas carregam dentro de si, em determinadas espécies, para que elas consigam sobreviver. E hoje, vocês já estão aí com papel e caneta na mão para darmos início à nossa aula. Hoje vamos abordar aquelas circunstâncias desfavoráveis das plantas. Então, circunstâncias desfavoráveis enfrentadas pelas plantas. E aí que, assim como acontece na nossa vida, tem alguns momentos que nem tudo dá certo como a gente esperava. E aí nós ficamos assim, temos fé, acreditamos em quem criou tudo aqui na Terra, acreditamos no que Deus está fazendo, porque afinal de contas a gente não tem como dizer para vento hoje. Para, fica mais calor agora, está frio demais. Não temos como lidar com essas circunstâncias que só Ele vai decidir. E aí entra o nosso grande desafio. Ou vamos seguir o que nós temos, que é a natureza, que é o que foi criado por Ele, ou vamos nos revoltar? Vamos acreditar que existe um Espírito Santo que rege tudo isso aqui na Terra ou não? E aí, entregando tudo isso, veio o Abacuque, versículo 3. Capítulo 3, onde fala daquelas circunstâncias que a gente não gosta muito que acontece na nossa vida. Vocês devem ter acompanhado nos últimos tempos agora muita chuva em alguns lugares, muitas enchentes, desmoronamentos e tudo mais. Rios que vão alagando, o mar que fica mais violento e assim por diante. E aí com isso, as plantas acabam também tendo algumas situações desfavoráveis como recorrência disso tudo. E nós humanos também. E nos últimos tempos, se a gente for lembrar lá no ano passado, em alguns lugares, neste ano mesmo, em alguns lugares era muita seca, numa determinada fase do ano. E aí a gente vai comprar alguns produtos, alguns alimentos, à base de plantas, né? E elas estão com valores mais elevados em decorrência a essas intempéries que aconteceram. E aí que safras são perdidas. Safras são perdidas. Quando a gente fala que perdeu a safra, é porque aquela planta que foi preparado todo o solo, foi semeado, foi cuidado aquela planta com água, com rega, através de irrigação ou com rega, aguardando a chuva, que é o que normalmente acontece, né? E aí nem sempre a chuva veio naquele momento adequado. Ou seja, para a planta germinar, para a semente germinar, ela precisa que tenha água. Depois, lá no decorrer, no ciclo dela, ela também vai precisar de água. E se essa água não veio, vai dar problemas. Ela não vai conseguir produzir, a planta não vai conseguir formar a flor, ou até vai florescer, mas aí vai ter dificuldade em formar o fruto. E aí acontece a perda da safra, a quebra agrícola. E aí toda a cadeia vai sendo afetada nesse sentido. E hoje, quando eu estive lendo ali o Abacuque, eu lembrei de tudo isso que a gente vê nas notícias, que agora, nos últimos dias, é a guerra, né?
Mas lá fala, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É nesse momento que a gente vai testar a nossa fé. Ou nós temos fé ou não. Nós vamos reclamar o tempo todo, vamos nos irar, ou vamos acreditar que dias melhores virão e é o que temos nesse momento. Então, quando a gente fala em quebra agrícola, quebra de safra, estamos nos deparando com o que o Abacuque vivenciava naquela época. E aí eu vi que ele reclamava também, ele murmurava: Senhor, não está vendo o que está acontecendo comigo, Senhor? Até quando isso? E aí eu me peguei analisando aqui, analisando a Nilvane, em quantos momentos ela chegou e disse isso para o Senhor também. Senhor, por que isso comigo? Por que que está demorando para acontecer tal coisa? Por que que eu estou passando por essa situação? E as coisas não mudam e não mudam e não mudam, porque quando a gente semeia algo, semeia uma planta, um vegetal ali, a gente quer que ela vá produzir. A figueira, o desejo é que ela floresça e frutifique. Assim como a soja, como o milho, como a alface, que não vem enchente ou seca para levar ela. Porque é o fruto do nosso trabalho. E a gente zela por isso porque a gente precisa do recurso, a gente precisa do investimento, se investiu financeiramente com o nosso trabalho, o nosso tempo, o nosso conhecimento, tudo para fazer com que aquele plantio andasse, para chegar à colheita e termos uma remuneração, termos o nosso salário, o nosso rendimento até para a nossa sobrevivência, para alimentação, para pagar as nossas contas e tudo mais. E até para ter uma vida digna, né? E aí, quando a gente se vê com essa situação, nós começamos qual a tendência? A nos irar. Só que quanto mais nos irarmos, a tendência é de mais situações complicadas, circunstâncias complicadas, desfavoráveis, virem até nós. É aquela história, se a gente acorda de manhã reclamando, já sai da cama batendo com o dedinho no pé da cama e assim vai. Várias coisas, vira uma bola de neve dessas situações desconfortáveis da nossa vida. E aí, eu venho te convidar hoje. O que você escolhe fazer? Vamos aprender com o Abacuque, com o que Deus disse para ele, que a gente tem duas alternativas e a gente vai decidir. A decisão é nossa, porque o sofrimento é uma escolha, é uma decisão. Se eu decido, eu encontrei, me deparei com a dor de saber que as plantas estão secas ou as plantas não estão florescendo. Ontem a gente trabalhou na nossa aula com a questão dos galhos secos das plantas, pela sabedoria delas, para elas conseguirem sobreviver e encarar o inverno. E hoje a gente já está vendo galhos secos
no sentido de falta d'água, não florescimento por conta de alguma circunstância aí, falta d'água é uma delas, porque aí não vai passar nutrientes e tudo mais. Safra de azeitonas, que também não aconteceu, não vai dar o fruto, não vai dar o azeite, e assim vai. Não vai dar azeitona. Os alimentos das lavouras são recorrentes a tudo isso. E aí, o que você vai escolher fazer? Nós temos 2 pesos e 2 medidas. A decisão é nossa. Por isso eu te convido, bora, vamos aprender com ele, com Abacuque, que se a gente reclamar, não vai adiantar. Se a gente reclamar por essa perda agrícola, não vamos igual ter alta produtividade. E aí, nesse chá com direção, que direcionamento você tem hoje para a sua vida? Baseado nesse princípio bíblico, baseado no que a gente vê todo o tempo, todos os anos. Se não é conosco, é com alguém próximo. Todos os meses, alguém vai vir reclamar conosco. Nós vamos olhar para as nossas coisas e vamos ter que decidir o que fazer com isso. Não sei se você assiste notícias, como você tem se comportado, o que você tem escolhido fazer, mas eu te digo que se você escolher ficar próximo a pessoas que decidem pelo sofrimento, a tendência é você ser um sofredor. E as plantas vão germinar, vão brotar, vão produzir, a azeitona vai dar frutos, e a figueira, e os bois vão estar lá dentro. Ou será que a gente consegue se fortalecer mais e mais se nós olharmos, começarmos a mudar a visão? Como Abacuque também fala ali que o Senhor até respondeu para ele em algum momento. Escreva claramente a visão em tábuas, para que a lei, para que a sua visão, para que você consiga ler com clareza, diariamente ali, qual é o seu desejo, os bons resultados, os bons frutos. Isso porque a gente fala de visão. A visão eu posso enxergar, eu posso pensar, eu posso ter a intenção. E aí, vou sofrer ou vou visualizar já na colheita que eu vou ter? Logo ali, agora não deu, mas logo mais eu terei colheita. Bora, vamos ver qual é a visão que nós vamos colocar na próxima semeadura, a próxima na nossa vida. Ao acordar amanhã de manhã, ao sairmos de casa, ao conversarmos com outras pessoas e ao jogarmos as sementes no solo para germinar, ao vermos as brotações surgindo. Qual é a visão? Porque quando a gente tem uma visão de vigorosidade, que vamos já visualizar que algo virá, que a colheita virá, nós vamos ter uma vida
mais próxima ao que o Senhor pede pra gente aqui na terra. Tenha fé. Tenha fé. E aí eu te convido a pensar. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Ou você decide sofrer? Tá? Um grande beijo no seu coração. E amanhã nos encontraremos de novo aqui na aula. E se você gostou desse vídeo, curta e lembre, envie para várias pessoas. Peça também para seus amigos, para seus familiares, seguir aqui, se inscrever no canal para andarmos juntos. Porque cada dia mais teremos conteúdos novos e vocês vão gostar. E mais, é gratuito, gratuito, gratuito. Assim como o ar que nós respiramos. E deixa o seu comentário aí. Deus te abençoe.